Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos e que todos tenham chuvas e bênçãos. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 30 de julho, a lição 6, ela tem como título O Apóstolo dos Gentios Aprisionado. A lição de hoje, ela está baseada no livro do apóstolo Paulo, no capítulo 3, do versículos 1 a 21. E aqui o que nós vemos é que nesse capítulo, o apóstolo ele procurou compartilhar sua fé na sua gloriosa visão da cruz de Cristo e o que a cruz, realizou tanto para os judeus, assim como para os gentios. E assim ele procurou mostrar em sua oração que ele faz naquele momento. E ele assegura para seus irmãos lá, crentes de Éfeso, que ele orava para que eles entendessem e analisassem, e que eles fossem guiados e transformados, pelo poder de Deus, para que essa visão da cruz eles pudessem ver a importância e que pela glória, e pelo poder de Deus foi revelado para eles na cruz a salvação. E assim, quando começou a falar neste capítulo de Efésios 3:1, ele menciona que ele era prisioneiro de Cristo por amor deles gentios. Decidiu em falar, em deter-se nesse ministério que ele estava atuando naquele momento. E Paulo, nesta carta aos Efésios, nos mostrou que nós estávamos mortos, em nossos erros e pecados, e que agora em Cristo é tudo novo. Fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Portanto, nada que nós fazemos será capaz de promover alguma compensação diante dele. E o apóstolo inicia o capítulo falando da sua condição presente, no momento que ele escreveu esta carta aos Efésios, onde ele estava preso em Roma, e ele diz: o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês, os gentios, que está ali em Efésios 3, desde os versículos 1 até 13. E ele fala o motivo dessa condenação, que foi devido à batalha que ele travou visando a liberdade dos gentios em relação à lei de Moisés, onde ali foi um grande conflito entre ele e os judeus, a ponto de envolver-se até mesmo com a lei de Roma, que está lá em 2 Timóteo, versículos 2, 9. E ele começa falando justamente sobre isto. E em um determinado momento ele interrompe essa ideia e partiu sim para uma outra imaginação sobre o seu trabalho como apóstolo dos gentios, que está lá em Efésios 3, versículos 2 a 13, dando uma exortação que a partir do verso 14, apresentando-se em seu relatório desta oração interrompida, que foi ali do versos 14 até 21. Ao voltar ao pensamento inicial da sua oração, ali no verso 2, ele fala da dispensação da graça de Deus que foi confiada a ele, que nada mais é o modo de Deus tratar com os gentios por meio da graça. Lembrando que graça refere-se aos favores que nós recebemos de Deus pelo seu amor e misericórdia, embora nós não merecemos. Como foi o caso da salvação, onde Deus deu o seu Filho amado Jesus para morrer por mim e por você. E a menção que Paulo fala de suas tribulações em Efésios 3,13, e a referência posterior às suas cadeias, às suas prisões, está lá em Efésios 6:20, que ele não estava em prisão assim domiciliar, relativamente com bastante conforto, não.
que está lá em Atos 28:16. E assim ele estava assim, com muitas aflições, né, passando naquele momento na prisão. E estar prisioneiro nas mãos dos romanos, né, no primeiro século, não era fácil. E principalmente em um calabouço era bastante desafiador, né, para qualquer pessoa. As prisões romanas, elas eram terríveis, né, sem higiene, não tinham instalações sanitárias e sem refeições regulares, onde os presos sofriam humilhações. O Império Romano, por suas imposições a todas as pessoas, não tinha necessidade de prisões, já que o encarceramento não era o meio mais comum de punições, e as pessoas ficavam presas apenas enquanto aguardavam o julgamento, e já para serem até executadas ou mortas. Se ficassem presos, deveriam depender ou se manterem por amigos, né, ou parentes próximos, né, para que pudessem receber ajuda de alimentação, água e as suas demais necessidades. E o apóstolo Paulo, ele estava preso por discordar, né, dos judeus que não aceitavam o evangelho da verdade, e assim o apóstolo se identificou como prisioneiro de Cristo, conforme a sua condição de preso, e assim proclamava o evangelho de dentro da prisão como parte do plano divino. Paulo aqui desta forma revela ao antigo mistério, aos Efésios, mostrando o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da graça, revelando o plano redentor de Deus de forma perfeita e bastante eficaz. E ele faz orações para que os crentes de Éfeso crescessem no conhecimento de Jesus, compreendessem a amplitude do amor de Deus. Por intermédio do evangelho de Jesus, os gentios passaram a ser herdeiros de Deus e participantes de sua promessa por meio de Jesus Cristo. Essa revelação ela é ministrada através do poder do Espírito Santo, o Consolador, que Jesus havia falado que quando ele ascendeu aos céus, ele enviaria. O Consolador amado. E os apóstolos de Jesus recebem a missão de onde o lugar que eles estivessem, com a missão de anunciar o Evangelho. E isso que deveria acontecer, né, antes do retorno do Senhor Jesus ao seu trono, que ele próprio, Jesus, quando esteve entre os discípulos, mencionou. E os cristãos não são assim uma classe inferior na aliança. Nós somos a noiva do Cordeiro de Jesus, por quem ele se entregou e derramou seu sangue. Isso significa que podemos viver diante dele com confiança, mesmo que nós estejamos sendo aprisionados devido ao nome de Cristo, mas seguros no seu amor e de suas promessas, e esse é o grande mistério revelado. Deus não quer se relacionar com uma nação apenas, mas com todos os eleitos em todas as partes do mundo, onde ele quer salvar a todos, nem que tenha que alguém sofrer pelo seu nome para proclamar o Evangelho. E foi o caso do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo tinha preocupações, né, com os gentios, que eles se concentrassem no impacto emocional de sua prisão sobre ali os crentes, né? Porque uma vez que ele ser prisioneiro era uma dessas graças assim, social e extrema, no contexto assim de uma cultura que era cheia de honra e vergonha, né? Porque eles poderiam achar que Paulo era vergonhoso para eles, né? Acharem, como que pode um homem como esse apóstolo Paulo estar preso, né? Assim como as pessoas nos veem nesse mundo hoje, né?
porque elas vão para o lado da prosperidade, elas não vão nessa ordem que Cristo falou que nós iríamos sofrer em decorrência do seu nome. As pessoas acham, aquelas pessoas que são ricas, que têm muitas propriedades, essas pessoas são abençoadas e não tem nada a ver com isto, né? Porque no que nós vemos na história do mundo é que muitos cristãos comprometidos com Cristo sofreram neste mundo. Pessoas que deixaram para trás todos os bens e resolveram servir a Jesus. E Paulo temia que alguns perguntassem: como pode o apóstolo de Cristo exaltado estar prisioneiro? Ele ficava com medo que as pessoas perguntassem assim, o apóstolo Paulo. E assim Paulo reformulou sua condição de preso, ajudando, né, os crentes a vencerem e a verem como parte do plano divino isto, mostrando que estava sofrendo por eles, em favor deles. E o que parecia ser fonte de vergonha era sim para uma honra e glória do Senhor, que está lá em Efésios 3:13. Efésios capítulo 3, versículo 13. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do seu poder do Espírito Santo, tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, passa a manusear melhor as Escrituras, passa a ver que as bênçãos de Deus não tem nada a ver com prosperidade. Vejam como o apóstolo Paulo sofreu. Um homem que realmente do passado ele tinha muitos bens. Eis que de repente passou a servir o Senhor com humildade, tudo pela salvação. Isto é sabedoria. E não é só isso mais meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como um Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais perseguições, não há mais morte, não há mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.